Convidamos os presentes e os candidatos a retornarem aos seus lugares para que possamos dar prosseguimento ao debate. Nós iniciaremos, então, o terceiro bloco deste debate entre os candidatos à direção do campus Laranjeiras do Sul. E neste bloco serão lidas as perguntas feitas pelos 4 segmentos. Nós iniciaremos, conforme já acordado com os representantes das chapas dos candidatos, pelo segmento discente. Serão lidas 3 perguntas e cada candidato terá 5 minutos para responder as 3 perguntas. A primeira pergunta do segmento discente é a seguinte: quando o candidato for eleito, que medida tomará para envolver a participação e contribuição dos estudantes no exercício de sua função? Vou repetir a pergunta. Quando o candidato for eleito, que medida tomará para envolver a participação e contribuição dos estudantes no exercício de sua função? Quando o candidato for eleito, que medida tomará para envolver a participação e contribuição dos estudantes no exercício de sua função? Vou passar para a segunda pergunta do segmento discente. Manterá a UFFS popular com relação forte com movimentos populares e não entregará a UFFS para iniciativa privada? Vou repetir a pergunta. Manterá a UFFS popular com relação forte com movimentos populares e não entregará a UFFS para iniciativa privada? Manterá a UFFS popular com relação forte com movimentos populares e não entregará a UFFS para iniciativa privada? Vou passar para a leitura da terceira pergunta do segmento discente. Quais são as estratégias para, em tempo de crise como as quais estamos passando, para aumentar a participação dos graduandos em projeto de pesquisa? Vou repetir a pergunta. Quais são as estratégias para, em tempo de crise como as quais estamos passando, para aumentar a participação dos graduandos em projeto de pesquisa? Pergunto aos candidatos se as perguntas estão claras o suficiente. Seguindo a ordem de resposta previamente definida em sorteio, nós iniciamos então com a resposta da chapa 1 e em seguida para a resposta da chapa 2, lembrando que o tempo de resposta é de 5 minutos para responder as 3 perguntas. Bom, no que se refere à primeira pergunta, a participação dos acadêmicos na gestão, isso está lá nos nossos princípios da gestão cooperada, que é a participação de todos na gestão. Só que dizer só isso é pouco, tem que dizer como fazer. Então, nós colocamos como estratégia para alcançar esse objetivo, no que se refere aos estudantes, que é o nosso programa Fala Acadêmico. O programa Fala Acadêmico foi construído em diálogo com os estudantes, uma demanda que veio dos estudantes. É um programa onde a direção sentará junto com os estudantes uma vez por mês,
um mês no período da manhã, um mês no período da tarde, um mês no período da noite. Toda a equipe diretiva, a direção, a coordenação administrativa e a coordenação acadêmica, para que nós façamos um diálogo com os estudantes, para que os estudantes tragam as demandas de todos os cursos, lá da engenharia de agricultura, da agronomia, das ciências econômicas, das licenciaturas, e coloquem ali as suas demandas, para que juntos nós construímos a proposta, a solução, e encaminharemos de maneira conjunta. Esse programa acadêmico foi muito bem aceito pelos estudantes, eles viram ali uma estratégia para ter voz dentro da universidade e para que, de fato, eles participem da gestão. E este é um dos nossos princípios, é a participação na gestão. Então, nós temos o programa Fala Acadêmico. Manter a universidade popular, gratuita, inclusiva, este é a bandeira que nós defendemos. É isso que nós defendemos aqui para o UFFS. Inclusive, nós defendemos que todos os cursos da universidade, de graduação, pós-graduação, sejam públicos. Os cursos de especialização, lato sensu, que sejam gratuitos, porque esta é a nossa identidade. Este é o nosso diferencial. Nós queremos, sim, parcerias, e muitas parcerias. Eu não tenho filiação a partido político nenhum, eu não sou militante de nenhum partido, militante de nenhum movimento social, mas eu tenho, nas parcerias com todas as organizações da sociedade civil, como um trunfo para essa universidade. Isso nós já estamos fazendo aqui, tá? Nós tivemos um almoço, uma reunião antes do almoço, essa semana, muito importante com o prefeito Berto Silva. Começamos uma reunião que era para ser das 9 às 10 e fomos até quase meio-dia. E ali nós já ficamos acordados, enquanto presidente da Associação dos Prefeitos da Cantucuiri-Iguaçu, a primeira reunião dos prefeitos aqui da Cantucuiri-Iguaçu, mais de 20 prefeitos, será aqui no campus da UFFS. No primeiro mês da nossa gestão enquanto direção, nós teremos a reunião aqui no campus com todos os prefeitos da Cantucuiri-Iguaçu, independentemente de qualquer partido político, mas sim onde todos querem fazer a universidade avançar, querem parcerias, querem construir uma universidade atuante. Isso nós já fazemos, já estamos fazendo. Quanto às estratégias perante a crise, inclusive o nosso candidato, o outro candidato, já elencou vários potenciais nossos, né? Já disse como nós conseguimos trazer recursos da União Europeia para a universidade, já mostrou como nós conseguimos, diante de um cenário adverso do ponto de vista de recurso, angariar possibilidades onde poucos pensavam para que essa universidade avançasse. Isso também já estamos fazendo. Nós precisamos agora avançar no que se refere às bolsas. Nós temos algumas bolsas de estudo, né? Nós temos 40 bolsas pela Fundação Araucária, 16 pelo CNPq, mas agora a gente precisa avançar nas bolsas, que é uma forma de fortalecer as pesquisas para os estudantes. Então, você, estudante, tem na gente alguém com experiência em buscar, já temos canais abertos. Então, além da nossa experiência em gestão, que nos dá condição, por dentro do Estado, de brigar pelas nossas demandas aqui da região, nós também temos canais alternativos, canais internacionais, que vão se reverter em bolsa de estudo, vão se reverter em parcerias para que os nossos estudantes vão estudar fora do Brasil. Professores, inclusive, aqui já têm demanda para pós-doutorado em países da Europa, construído por essa experiência, né? Então, nós já estamos fazendo isso. Nós só vamos agora ampliar, implementar em alguns segmentos aqui no campus. Então, os estudantes fiquem tranquilos, podem confiar no professor Fábio Zenerati, porque nós já estamos caminhando. Nós só precisamos agora avançar nesse sentido. E isso começou a partir do momento que a gente começou a ouvir vocês e construir isso de maneira cooperada. Bom, então, em relação para envolver a participação e exercício da função estudantil, primeiro nós temos que fortalecer os centros acadêmicos. Esses centros acadêmicos precisam de um espaço para que eles possam, então, desenvolver suas atividades
desenvolver também as suas reuniões com os estudantes. Nós também precisamos, junto ao DCE, fortalecer ainda mais a ação do DCE junto à universidade. Então, através do quê? Através de uma agenda de diálogos, né, da direção com a comunidade acadêmica, o centro acadêmico e o DCE. Mas, para além disso, a direção do campus, ela precisa estar no campus. Ela não tem que estar em outra cidade, né, ficar a 400 ou 500 quilômetros da cidade. Ela tem que ficar aqui. Então, nós precisamos fazer com que o horário de atendimento da direção do campus, o diretor de campus está no período noturno, para atender os estudantes, atender inclusive os servidores. O coordenador acadêmico também, professor Tiago, a gente já conversou, nós vamos ficar aqui, fazer um revezamento para ter sempre um atendimento a toda a comunidade acadêmica aqui no período noturno, porque os cursos noturnos estão aumentando, né? Então, é necessário isso. Mas, para além disso, né, essa agenda não pode ser uma vez por mês, ela tem que ser semanalmente, porque é um processo dinâmico. Não vai esperar um mês para daqui conversar com os estudantes. Não tem que fazer uma agenda no sentido de você tem que estar disponível. Quando você não está disponível enquanto diretor, o coordenador acadêmico tem que estar. Se o coordenador acadêmico não está, o coordenador administrativo tem que estar. E a equipe tem que andar em sintonia. Porque se não tem sintonia na equipe, não é equipe. Então é isso que tem que acontecer. Então todos os três que formam a equipe que trabalhará em prol da universidade tem que estar em plena sintonia. Por isso que a minha equipe é sempre a melhor. É a equipe em sintonia. E eu acredito nessa equipe. E a historicidade dessa equipe dentro da universidade já mostrou isso, através de ações, junto aos estudantes, junto aos grupos de teatro, que levamos a Chapecó, que muitos estão aqui presentes, que lutamos por transporte, lutamos por bolsa para os estudantes. Isso é valorizar o estudante. Não é só conversa, tem que ter ação. E além disso, em relação aos movimentos, né, e aos movimentos, todos os movimentos são importantes. Todos os movimentos que são em prol da universidade são importantes. E quando a gente fala de trazer recurso externo, isso é fazer com que a universidade cumpra o seu papel, que é servir ao povo brasileiro. E quando fala assim povo brasileiro, são todos os movimentos, são todas as instituições públicas e privadas. Nós precisamos fazer com que a universidade torne-se também como um centro de excelência em ciência e tecnologia. Nós também temos que desenvolver isso, além das áreas de humanas. Então, de uma forma geral, a universidade tem que cumprir realmente o seu papel. E também nós temos, em relação às propostas, né, sobre pesquisa, projeto de pesquisa, que estratégias? Primeiro eu tenho que desenvolver pesquisa para entender como se tem estratégia. Então, se eu não desenvolver pesquisa na universidade, em todos os cursos, não tenho como fazer alguma proposta, né? E, como já foi comentado, de uma forma até um pouco debochada, né, que nós só temos receitas, mas somos doutores. Se somos doutores, temos receitas, sim, temos propostas, né? Para isso somos doutores, pesquisadores, inclusive pesquisadores internacional. Isso é importante frisar. Estivemos em 2017 na China, representando a Universidade Federal da Fronteira Sul. Isso é internacionalização. E também não esperar que o reitor faça, você tem que estar ativamente junto ao reitor. Porque é necessário, enquanto diretor de campus, fazer o atendimento internacional. Então, em termos de pesquisa, vamos sim incentivar o Centro de Tecnologia e Inovação, aqui, junto ao CVT, criar a revista eletrônica interdisciplinar e a agroindústria para agregar valor aos pequenos produtores rurais aqui. Porque 8 litros de leite dá 1 quilo de queijo, e esse 1 quilo de queijo pode valer R$10 ou pode valer R$100. Depende da tecnologia agregada. E a universidade tem esse dever de fazer com que o agricultor melhore o seu rendimento. Nós passamos agora para as perguntas feitas pelo segmento Comunidade Regional.
Assim como anteriormente, serão 3 perguntas lidas na sequência. A primeira pergunta é a seguinte: com relação à criação de novos cursos, vocês irão consultar a comunidade regional ou continuará sendo decidido por apenas um pequeno grupo com interesses individualistas? Vou repetir a pergunta. Com relação à criação de novos cursos, vocês irão consultar a comunidade regional ou continuará sendo decidido por apenas um pequeno grupo com interesses individualistas? Com relação à criação de novos cursos, vocês irão consultar a comunidade regional ou continuará sendo decidido por apenas um pequeno grupo com interesses individualistas? Vou passar para a leitura da segunda pergunta. Percebemos que integrantes da coordenação do MST influenciam bastante na vida da UFFS. O candidato eleito vai permitir que o MST continue interferindo? Vou repetir a pergunta. Percebemos que integrantes da coordenação do MST influenciam bastante na vida da UFFS. O candidato eleito vai permitir que o MST continue interferindo? Vou repetir a pergunta. Peço ao público que se mantenha em silêncio para que os candidatos compreendam com clareza. O som aqui na frente é mais difícil de ser entendido do que no fundo do auditório. Vou repetir a pergunta. Percebemos que integrantes da coordenação do MST influenciam bastante na vida da UFFS. O candidato eleito vai permitir que o MST continue interferindo? Vou proceder à leitura da terceira pergunta feita pela comunidade regional. Tem gente que pensa que a comunidade regional é fundamental para a UFFS. Porém, nem todos concordam. Quais compromissos o candidato assume para reduzir, manter ou ampliar o espaço da comunidade regional? O que o candidato pensa sobre o percentual de 25% de participação na consulta prévia? Vou repetir a pergunta com mais calma. Tem gente que pensa que a comunidade regional é fundamental para a UFFS. Porém, nem todos concordam. Quais compromissos o candidato assume para reduzir, manter ou ampliar o espaço da comunidade regional? O que o candidato pensa sobre o percentual de 25% de participação na consulta prévia? Vou repetir a pergunta. São 2 perguntas em uma só, né? Tem gente que pensa que a comunidade regional é fundamental para o UFFS. Porém, nem todos concordam. Quais compromissos o candidato assume para reduzir, manter ou ampliar o espaço da comunidade regional? O que o candidato pensa sobre o percentual de 25% de participação na consulta prévia? Vou repetir pela 4ª vez. Tem gente que pensa que a comunidade regional é fundamental para o UFFS. Porém, nem todos concordam. Quais compromissos o candidato assume para reduzir, manter ou ampliar o espaço da comunidade regional? O que o candidato pensa sobre o percentual de 25% de participação na consulta prévia? Pergunto se é necessário repetir alguma das perguntas. Passamos então para as respostas dos candidatos.
Seguindo a ordem definida em sorteio prévio, nós iniciamos agora com a chapa 2 e, na sequência, a chapa 1, lembrando do tempo de 5 minutos para as respostas. Bom, primeiramente vamos à questão da criação de novos cursos. Mas antes de criar novos cursos, os nossos dados são alarmantes. Nós temos hoje na universidade, além de uma evasão de 60%, nós temos uma capacidade de formação, e entrando para a matriz Andifes, que vai ser determinante na questão orçamentária da universidade, de que o aluno egresso, comparado ao aluno ingressante, é um fator determinante para nosso orçamento a partir já desse ano. Então, esse é um dado que nós temos que nos preocupar. Antes de criar novos cursos, nós temos que fortalecer a universidade para reduzir esta evasão. Mas, para um pouco além disso, nós temos também que fazer um estudo de também otimizar os recursos públicos. Hoje nós temos turmas, por exemplo, onde tem um professor para um estudante em sala de aula. Lembrando que nós teríamos uma capacidade para 40 estudantes para um professor em sala de aula. Então, quando cria-se um novo curso, antes disso, nós temos que pensar como está acontecendo a dinâmica dos cursos que nós ofertamos na universidade para atender a comunidade regional e promover o desenvolvimento regional, que são um dos pilares da universidade. Tá? Bom, agora a questão de criar novos cursos não pode ser no romantismo. O que é o romantismo? O romantismo cega. O romantismo não leva à ciência. Nós precisamos escutar a comunidade como um todo, para que nós possamos, então, ter cursos, novos cursos, que venham contribuir para o desenvolvimento e a ampliação de renda das famílias da região. Porque não pode ser admissível, nós temos formandos que não conseguem inserir-se no mercado de trabalho, ou pior, continuam fazendo as mesmas atividades que faziam antes, ou pior, não conseguem emprego. Isso nós temos que também pensar nos novos cursos. Para além disso, desenvolver o empreendedorismo. Porque, tendo empreendedorismo, nós teremos alternativas, sim, reais, de modificar o estado econômico das famílias que aqui residem. Tá? Em relação ao MST, lembrando que o MST não é o único movimento social. Quando a gente fala em movimento social, são todos os movimentos em prol da universidade. E nós não podemos admitir que somente um movimento venha, assim, determinar o rumo da universidade, e sim um coletivo de movimentos sociais que faz parte, então, da sociedade em torno da universidade. Todos os movimentos, todos, não somente um. Então, essas decisões, e se a gente observar nos conselhos que foram montados na universidade, geralmente, né, como foram alguns movimentos que tomaram a frente, acabaram, sim, de início, tendo as determinações, mas isso não pode ser determinístico dentro da universidade, porque a universidade é do povo brasileiro. Em relação à comunidade regional, eu queria saber, inclusive até do outro candidato, do Fábio Zannerati, tratar com mais respeito, né, professor, em relação a chamar o nome, temos nomes, né? Porque nós tivemos comunidade regional de Araucária. Eu queria saber qual é a relação que a Araucária tem com o FFS e a Cantuquira-Iguaçu. Eu sei que a gente defende desde o início de 2012, mas eu queria entender o que a Araucária tem a ver. Além disso, por que só na época de eleição a gente tem 200
mais de 200 entidades cadastradas, somente na época de eleição. Eu queria saber quantos participam quando tem a reunião aqui da comunidade regional, quantos vêm aqui na universidade? Com certeza não vem 200. Com certeza, quando tem a discussão aqui com a comunidade regional, que são as reuniões, eu gostaria muito que essas 250 entidades, ou mais, em Chapecó teve mais de 300 entidades, eu gostaria que todos participassem, mas nós precisamos qualificar. É isso que nós precisamos, qualificar a comunidade regional, para que elas realmente tenham ação dentro da universidade e espaço. Não é somente para ir pegar e vir votar. Muitos que chegaram aqui não sabem nem quem votar. Mandaram votar no candidato tal. Que é isso, gente? Tem que qualificar a comunidade regional. Eu vou priorizar responder as demandas da comunidade regional, porque as perguntas de candidato para de candidato já passaram, né? Então, vou priorizar aqui as perguntas da comunidade regional. Bom, no que se refere à criação de novos cursos, nós já estamos fazendo alguns estudos, isso já tem produzido aqui, historicamente. Nós tivemos a primeira COEP, tivemos a segunda COEP, nós temos uma construção histórica, nós temos levantamentos que já apontam as demandas da nossa região, né? A partir disso, vários estudos estão sendo atualizados. Eu tive a satisfação muito grande de participar do GT, que participou da aprovação agora, essa semana, do curso de Ciências Sociais aqui no campus. Esses estudos foram atualizados, entramos em contato com os núcleos regionais, pesquisamos nas entidades que acolhem esses profissionais, fizemos um levantamento de demanda brilhante para chegar à conclusão que a região, sim, a comunidade regional precisava de um curso de Ciências Sociais. Não era admissível ter algumas escolas, em alguns municípios, que tinha só um professor formado na área de Ciências Sociais. E nós, a partir dessa demanda, construímos uma proposta de maneira coletiva, e agora foi aprovado, tenho inclusive a satisfação de dizer para todos vocês aqui, que aprovamos no Conselho de Campus a criação do curso de Ciências Sociais em licenciatura em bacharelado, e que agora parte para a construção de PC, temos que ainda levar a proposta para o Consune, mas o primeiro passo foi dado. Então, a proposta é avaliar e construir como já estamos fazendo, né? No que se refere à participação de movimentos sociais, foi citado o caso do MST na universidade, nós somos uma universidade que pressupõe a participação de todos, inclusive do MST. É do MST, é do MAB, eu estou olhando aqui, eu estou identificando alunos que são do MAB, temos o MST, o MAB, temos Via Campesina, temos outros movimentos envolvidos aqui na universidade. Não é só de um movimento. Nós temos os indígenas, nós temos os quilombolas, nós temos vários sujeitos envolvidos na construção dessa universidade. E a atuação nossa agora, já enquanto professor, é de expandir isso. Nós estamos expandindo isso agora, quando nós sentamos com o prefeito e dizemos, queremos a Cantu dentro da universidade, queremos construir parcerias, queremos avançar enquanto o FFS. Então, não é a universidade de um partido, não é a universidade de um movimento social, mas é uma universidade que tem nos movimentos sociais, tem nas outras organizações da sociedade civil, tem nas entidades públicas, os parceiros que vão fazer de maneira conjunta essa universidade crescer. Eu disse agora há pouco, essa universidade não paira no ar. Nós fazemos parte de um território, somos produto desse território, somos produto da luta histórica de cada um e cada uma que aqui vive para que essa universidade existisse. E por mais que tentem todos os demais candidatos, nunca será apagada a história dessa universidade. Quanto à comunidade regional ser importante, eu já disse aqui desde o começo como é importante. E é por isso que nós estamos atuando para ampliar as parcerias, trazer as pessoas para dentro da universidade, construir de maneira conjunta. É isso que nós já estamos fazendo. Na direção agora, nós teremos o respaldo jurídico que um cargo de direção te dá para você construir as propostas. Nós iniciamos um processo importante agora e vamos avançar. Eu sou daqueles que vê a comunidade regional como importante, porque foi dito na pergunta, alguns vê como importante,
outros não. Eu sou daqueles que vê como era importante. E fico muito chateado que o outro candidato agora faça uma crítica à comunidade regional, aos 25%, porque quando nós estávamos atuando na comunidade regional para trazer as pessoas, para organizar, para informar dos processos que nós estávamos passando aqui de consulta, o professor também estava, né? Então, construímos isso junto. Quanto à Araucária, nós temos projetos de extensão nessa universidade que tem um alcance tremendo. E a Escola da Terra é um deles. A Araucária está aqui porque a Escola da Terra está lá fazendo formação de professores. Não está aqui de graça. É por isso que nós tivemos 250 entidades cadastradas, porque nós botamos a bota no barro e construímos essa universidade de maneira coletiva. E vamos avançar nisso ainda.